Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Ora, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem, que evangelho maravilhoso, um evangelho de muita sabedoria, de muito ensinamento, apesar de ser somente 4 versos. Começando, a gente pode começar do final, porque nesses últimos dias a gente tem observado o como agir, como seguir a Deus. Então, não ser um falso pastor, mas aquele que fala algo e faz outra coisa, aquele que usa do nome de Deus para outro fim, que não trazer cada vez mais filhos e filhas para o reino de Deus e apresentar Jesus, não se apresentar. A gente também viu Jesus dizendo que o céu, ele é daqueles que cumprem a vontade de Deus. E Jesus hoje vem nos mostrar uma coisa muito importante, que está bem alinhado a isso. Quando nós, por algum motivo, recebemos uma graça de Deus para um irmão, pode ser por meio de uma palavra, pode ser pelo próprio dom da cura, algo que a gente faz para o irmão em nome de Deus e que de alguma maneira interfere positivamente na vida desse irmão. Jesus vem nos dizer, ensinar aqui por meio desse evangelho. Ele fala assim, olha, age como se tudo estivesse ocorrendo normalmente. É o que ele fala com o leproso. Vai, oferece o seu sacrifício, vai, mostra-te ao sacerdote, como se fosse uma graça recebida de Deus, mas não por meio de Jesus. Algo que aconteceu na vida dele, ele ficou puro, e aí ele ia lá e cumpria o preceito. Por quê, gente? Porque nós precisamos aprender com Jesus que tudo tem o seu tempo. Não foram todas as curas que Jesus pediu para ficarem ocultas. Mas na nossa vida, quando a gente trabalha para Deus, a gente precisa, e precisa muito, deixar com que nós não apareçamos. Nos deixar ocultos, para que somente Deus apareça. Para que somente Deus crie um vínculo amoroso e afetivo com aquela pessoa que é tocada, que é curada. Porque a gente tem que ter a certeza. Nós estamos trabalhando para Deus, mas a graça provém dele, não de nós. Nós somos instrumento. E aí, passando isso, a gente vem para o centro do Evangelho. E o centro do Evangelho de hoje, ele nos provoca imensamente. Seria o caso a gente debruçar sobre essa palavra. A primeira coisa, e lembremos,
O leproso não sabia que Jesus era Deus. Ele poderia escutar que tinha um Jesus andando por aquela região, um homem que fazia milagres, um homem que vinha por meio de Deus. Muitos naquela época, sem compreender, tratavam Jesus como um grande profeta, um verdadeiro o profeta, né, um enviado de Deus, mas não filho de Deus. Não Jesus sendo o verdadeiro Deus. Nós temos essa ciência. Nós já sabemos disso. Ainda assim, o que o leproso faz? Primeiro, ele se ajoelha. E isso toca fundo no meu coração, porque quantas possibilidades nós não temos perdidos de nos ajoelhar diante do nosso Senhor? Quantos convites a gente recebe, a nossa paróquia faz um dia ou quase todos os dias, ou tem paróquias que faz todos os dias, momentos de adoração, e nós simplesmente não vamos. Quando vamos, não nos ajoelhamos na presença de Deus. E a gente ajoelhar é um ato importante, é um ato fundamental. Porque ao ajoelhar, a gente reconhece que ali está o nosso Rei, ali está o nosso Senhor, ali está o nosso Salvador, ali está quem eu confio a minha própria vida e a entrego para Ele. Por isso o fato de ajoelhar. Ajoelhar é mostrar, Senhor, eu sou submisso à Tua vontade. E a acolho com alegria. Quantas vezes nós temos feito isso de maneira verdadeira no nosso coração? É um ato de confiança extrema, porque é falar, Senhor, o que acontecer, independente se a minha leitura é que aconteça algo que seja bom ou ruim, eu manterei a minha posição, eu estarei contigo, não me afastarei de ti e ficarei feliz simplesmente por estar na tua presença. Nós precisamos urgentemente ter essa postura diante de Deus. E não é para engrandecer Deus. Deus não precisa da gente para isso. Deus já é grande por si só. Mas é para nós aprendermos alguns dons. E um deles é o dom de saber que nós sim precisamos de Deus. Ele não. Mas nós precisamos de Deus. Por isso nós nos submetemos a Ele. E aí o leproso vem falar uma coisa também que extrapola a lógica e a razão humana. Pensa bem, o leproso na época de Jesus, ele nem podia viver junto aos outros, ele tinha que ficar escondido. As cidades eram cercadas de muro e o leproso tinha que viver fora dos muros. Ele não tinha nem contato social. Era condenado a pedir esmola daqueles que estavam no caminho de uma cidade a outra, porque ele não podia entrar na cidade. Entretanto, aliás, sabendo disso, é óbvio que o leproso ia aproximar de Jesus e pedir a ele a cura. Entretanto, o que o leproso diz? Vamos ver no versículo 2. Ele chega para Jesus depois da posição de joelhos e fala com Jesus: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Gente, olha que oração profunda de alguém que reconhecia Jesus como um enviado de Deus. E aí isso me constrange a olhar para mim mesmo e perceber que eu, que confio no Senhor, que já estou a caminho, que me decidi viver o sim para Deus, que sei que Jesus é Deus. E eu, como anda a minha oração? Olha os elementos da oração do leproso. Primeiro, Senhor, se queres. Ou seja, Senhor, se for da sua vontade, o Senhor me cura. Agora, eu te dou a possibilidade de não me curar. E eu te entregando essa possibilidade,
Eu aceito que eu passe por ti e não seja curado. Olha que maravilha! E aqui nós estamos tratando de uma pessoa que ia pedir o seu tudo, era o direito, a dignidade de viver novamente. E nós, muitas vezes, a gente pede algo, aquilo demora a acontecer ou não acontece, e nós nos afastamos de Deus, como se fosse um jogo de troca. Nós precisamos muito aprender com esse leproso. A gente até pode pedir. E é bom, porque a gente precisa ter esse relacionamento íntimo com o Senhor. Mas a gente tem que ter essa confiança do leproso de saber que Ele, que é Deus, Ele sabe da minha necessidade mais do que eu mesmo. Mesmo que a minha necessidade esteja gritando nesse momento. Mesmo que a minha necessidade seja uma cura que eu preciso urgentemente. Mas eu dou a Deus a dignidade de Deus. Ou seja, eu dou a Deus a possibilidade de atender o meu pedido ou não. E independente do que vier, eu aceito alegremente, porque eu sei que Ele é Deus. Então, o primeiro elemento da oração é espetacular. E a gente precisa deixar o nosso coração saborear essa oração. Para a gente aprender com esse leproso, aprender a rezar e ter confiança no nosso Senhor. Depois o leproso fala: tu tens o poder de me purificar. Gente, mais uma vez, é um ato de alguém que clama e sabe a quem ele está pedindo. Quantas vezes nós também temos duvidado de Deus, temos duvidado da existência de Deus, temos duvidado que Deus nos assiste, e assistir aqui não é no sentido de pegar um controle de televisão, não, é nos assiste, é estar com a gente, sabe das nossas necessidades, sabe do nosso caminho e caminha conosco. Esse é o assistir de Deus. Quantas vezes nós temos duvidado disso? Quantas vezes nós não reconhecemos isso? Quantas vezes nós não reconhecemos que o Senhor é o Senhor de tudo e pode tudo? Quantas vezes nós não reconhecemos que a nossa vida, ela realmente está escondida em Deus, ou seja, eu entrego a minha vida a Deus. Eu dou a Deus tudo o que tenho. E em troca, eu peço a Ele só que Ele permaneça comigo. Porque quando a gente tem essa experiência com o nosso Senhor, a gente percebe que isso não é só, na verdade isso é o tudo. Nós realmente não trocamos a presença de Deus na nossa vida por nada. E a gente tem nossas dificuldades, nossos caminhos, nossas lepras. Nós temos as áreas da nossa vida que a gente precisa da cura de Deus. A gente precisa do toque de Deus. Mas a gente continua o quê? De joelho. A gente pede, a gente reconhece o nosso Senhor e a gente não se afasta dele. E aí, obviamente, o que Jesus responde? Vendo tamanha fé, eu quero, eu te curo. Deus quer curar a mim e a você. Mas muitas vezes não será no nosso tempo. Muitas vezes as penúrias que nós passamos aqui pode ser um caminho de encontrarmos com Deus. Deus nos conhece, Deus conhece o nosso coração. E Deus, o que Ele quer muito, o que Ele tem verdadeiro desejo é de estar conosco. Então Deus, Ele sabe que quando nós estamos na sua presença, quando nós temos um relacionamento íntimo com Ele,
nós ganhamos o nosso tesouro. E Ele quer nos dar esse tesouro. Por isso, às vezes, Ele é até didático conosco. Mas a gente precisa crescer em confiança e fé. Fé, acreditar. Confiança, aceitar tudo o que vem, não desanimar e continuar trabalhando e a caminho, deixando Deus ser a pessoa que molda, a pessoa que trabalha a nossa vida, com muito amor, com muito carinho, porque a obra dele precisa ser espetacular. E a nossa vida só será espetacular se confiada às mãos daquele que tem a possibilidade de a transformar de tal maneira. Querido Jesus, nós queremos te pedir hoje que o Senhor nos dê esse coração capaz de entregar tudo o que somos em tuas mãos, confiando que vai ser a obra mais perfeita. O Lucas, coloca o seu nome, o Lucas, o melhor Lucas, a melhor versão que possa ocorrer, que possa existir, porque é a versão que o Senhor foi trabalhando, cuidando, e ao final é uma obra espetacular. Queremos, Senhor, ser espetaculares por meio da tua mão. Muito obrigado, Jesus. E numa posição de joelhos te pedimos. Fica conosco, Senhor. Dai-nos a graça de nunca nos afastarmos de ti, pois precisamos da tua presença. Amém.